Pois é, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Todo ano a gente ouve falar a respeito, muitas vezes nem prestamos muita atenção, ali há muita ficção e é bom lembrar que o governo, sem a Lei de Diretrizes Orçamentárias, depois de um tempo, é claro que há verbas que ficam contingenciadas para essas situações, né? Não é que ele para. Mas a lei é fundamental para que a administração funcione. No entanto, o que aconteceu desta vez é realmente de chamar a atenção. Porque sempre colocam coisas estranhas, né? Elementos estranhos. Aquilo que lá em Brasília chamam de jabutis, e o país depois adotou essa expressão para entender o que acontece no Congresso Nacional com essas votações esquisitas. Porque eles aprovaram a Lei de Diretrizes Orçamentárias e deram um jeito de triplicar, quase isso, o valor do fundo eleitoral. Um dia antes, eles já haviam aprovado um movimento em direção à propaganda partidária que, na prática, vai resultar em mais dinheiro para o fundo partidário. Que é outra história. Fundo partidário, fundo eleitoral. O fundo partidário é uma vergonha, o fundo partidário é uma excrescência, o fundo partidário é uma indecência, o fundo partidário é inaceitável. E é preciso dizer isso dia após dia, hora após hora, afirmar isso para os parlamentares, para que eles se sintam pressionados e acabem com essa vergonha que é o fundo partidário. Essa coisa cretina que é a sociedade pagar conta de partido político. Isso é cretino. Isso é indecente. E eles ainda vão aumentar a grana do fundo partidário, dizendo que agora a propaganda partidária, não confundir com propaganda eleitoral, que é outra coisa, propaganda partidária não será mais gratuita. Não era, nunca foi, porque você tinha os descontos na tributação. Mas agora a grana vai para os partidos. E aí ninguém controla. Porque, na medida em que o fundo é estabelecido, eles vão aumentar sempre que possível. A balela inicial, não, é um valor aqui, esqueçam isso. É igual a CPMF moderna dos nossos dias, eletrônica, digital, que quer fazer o Paulo Guedes. Não caiamos nessa história de, não, 0,1, 0,2, balela, depois vão aumentar. E no mínimo vai chegar aquele 0,38 que havia antes. Isso é inevitável. O difícil é estabelecer o negócio. Depois que eles estabelecem, não tenham dúvida, vão aumentar. E no caso de partido político, com os seus integrantes, porque todo mundo lá está num partido. O cara pode estar eventualmente ali fora de um partido, mas agora ele vai correr para um partido porque ele tem que disputar a eleição. Né? Rodrigo Maia vai correr para um partido. E o próprio Bolsonaro logo vai estar no partido, senão não pode concorrer à eleição. Então, não tenham dúvida. São os partidos decidindo se receberão mais dinheiro. No fundo é isso. O fundo partidário são os partidos decidindo se vão receber mais dinheiro. O fundo partidário, a gente não precisa nem discutir qual é a lógica, qual é o princípio, o que produziu o fundo partidário. O que produziu o fundo partidário foi o oportunismo. O fundo partidário é injustificável. Você está aí ouvindo a gente, acompanhando a gente, está aí trabalhando, estudando, descansando. Você sabe o que você paga de imposto. E paga. Se não paga o de renda, por alguma razão, quando você compra uma caixa de fósforo, um copo de água, um remédio, o arroz, o feijão, você paga imposto.
E pode ser que você deteste um partido, ou pode ser que você deteste todos os partidos. E, no entanto, você paga a conta dos partidos, você ajuda a pagar a conta dos partidos. Uma coisa é o fundo eleitoral, e a gente já vai falar sobre isso, ele que foi quase triplicado. Mas o fundo partidário é dinheiro da sociedade pagando funcionamento de partido político, viagenzinha de líder partidário e de qualquer correligionário, pagando as contas, pagando aluguel, compra de terreno. É vergonhoso. E agora vai pagar também a propaganda partidária. Só que eles não vão falar assim, ó, uma parte da grana a gente vai pagar a propaganda partidária. Não, 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 não. Eles vão falar assim, vamos aumentar a grana para que a gente pague a propaganda partidária. Então isso aí é canalice. Canalice. Fundo partidário é uma coisa inaceitável. O fundo eleitoral, esse foi decorrência natural da proibição pelo Supremo de financiamento privado. Não é uma proibição absoluta, total e restrita. Né? Há exceções, pessoa física. E tem chapéu na lei. Claro que tem chapéu. No Brasil, claro que tem chapéu. Né? Então é o sujeito que financia candidatura de político, uma empresa financiando, só que o dinheiro vai por intermédio de pessoas, o portanto de CPFs. Não é CNPJ, são CPFs, pessoas físicas. Mas o dinheiro não é delas, é da empresa, são laranjas. Mas oficialmente está lá, está tudo bem, tudo legal. Todo mundo sabe. Mas faz de conta que está tudo bem. Não é à toa que o Joe Pass, quando fez um disco formidável, bom, Joe Pass só pode fazer disco formidável, dedicado à música brasileira, ele colocou o título de Tudo Bem, né? Porque é uma expressão do dia a dia, de toda hora, né? No Brasil. Tudo bem, tudo bem. E aí os caras falam tudo bem. Tá tudo tranquilo. Bom, esse negócio de proibição produziu então a necessidade de usar dinheiro público para financiar a campanha. O que, aliás, foi defendido por alguns partidos, o PT, o PSOL, o PCdoB, por muito tempo. São favoráveis aí ao financiamento público. E eu sou contra o financiamento público de campanha eleitoral. Eu acho que cada partido deve pagar suas contas, inclusive na eleição. Tem de receber dinheiro público, não. Você vai usar dinheiro público para o funcionamento, para a viabilização da eleição. É a urna, é a manutenção da urna, é para pagar o lanche dos mesários, é a estrutura física, precisa de alugar, essas coisas. Só. Mais nada. A campanha de cada um deles tem de ser paga com o dinheiro que eles vão arrecadar por aí. Ninguém tem de pagar a campanha dos caras. Ué. Então eu sou contra esse negócio de fundo eleitoral também. Mas ele foi decorrência natural daquela decisão do Supremo. Já o fundo partidário não, esse não tem explicação. É uma coisa cretina. Só, cretina. Uma excrescência. O fundo eleitoral virou uma necessidade. Mas não deveria haver fundo eleitoral. Mas há. E aí, quem decide o tamanho do fundo? Congresso. Por óbvio. Pode haver vetos? Claro. Haverá? Acho difícil. Se houver, acho que derrubam. Se houver veto, acho que o Congresso derruba. Porque é grana. É grana para campanha eleitoral. Campanha eleitoral que hoje você faz cada vez com menos recursos. Com a internet. Você faz com recursos bem baixos, comparativamente, em relação ao que se gastava no passado. Dá para fazer campanha muito mais barata do que antigamente, porque você tem a internet.
uma possibilidade de comunicação sem custo formidável. E como estão proibidos aqueles shows, aqueles troços, pelo menos por enquanto, né? Então, não dá nem pra justificar que pagou 150 contos pro cara ir lá cantar, pra ir uma banda lá tocar. Não tem isso. E não há custo pra eles, não. Né? No horário eleitoral, chamaram de gratuito. Então, eles poderiam gastar muito menos. Mas mesmo assim, vinham reservando 2 bilhões. É dinheiro, hein? Rapaz, é dinheiro. 2 bilhões de dinheiro público, dinheiro do pagador de impostos, para os caras fazerem campanha eleitoral. Isso não é o fundo partidário, aquela canalice de fundo partidário. Aquela excrescência de fundo partidário, que não deveria existir. É fundo eleitoral. Que eu também acho que não deveria existir. Mas esse aí é discutível. E com a decisão do Supremo virou imperativo. Tá bom. Mas são 2 bilhões. É muito dinheiro. Pois agora aprovaram 5 bilhões e 700 milhões de reais. Quase o triplo, né? Não vão parar aí, não. Não vão parar. Se eles perceberem que a gente coloca lá, no fim, a prova, não vão parar. É dinheiro público. Os caras vão abrir mão de dinheiro. Que na cultura política brasileira, o dinheiro público é tratado como de ninguém e não como sendo de todos. Não é a res pública, não é o erário. É dinheiro de ninguém. Gastemos. Gastemos sem assombro esse dinheiro que é de ninguém. É de ninguém coisa nenhuma. Isso é dinheiro de quem trabalha, de quem produz. Imposto banca essa festança, imposto vem da produção. Esses caras não produzem um pé de alface, um parafuso. O Estado, que tem uma participação, aliás, excessiva na economia brasileira, no PIB brasileiro, 48%. Mas o governo, o Congresso, o Judiciário não produzem nada. Eles vivem do dinheiro que vem da produção, de quem produz. Então esse dinheiro é de cada um. Até do que não tem nada, até daquele que foi jogado para a margem. Até daquela criança que chega na sua escola e ela está aos pedaços. Até do sujeito que chega no hospital e ultimamente ele não está sendo atendido nem no corredor, é na porta do hospital. Eles levam uma maca para lá, tá uma fila. É do sujeito que é assaltado, é roubado, porque a segurança pública está próxima da falência. É aquele que mora num lugar onde o Estado não põe os pés. Lugares que são dominados por grupos armados e o Estado não põe os pés. E não é só não põe os pés como força armada, não põe os pés com posto de saúde, não põe os pés com uma escola. Ele não existe lá. Esse dinheiro é de toda essa gente. É de toda essa gente. Então, é do sujeito que é roubado há 25 anos porque o senhor Fernando Henrique resolveu não corrigir a tabela do imposto de renda. Esse dinheiro é de todo mundo, mas eles tratam como sendo de ninguém. Então, 2 bilhões? Tá pouco, né? Tá pouco. Vamos aumentar? Vamos. 5, 6, tá bom? Vamos colocar 6. Rapaz, 6 tá um pouco demais. Todo mundo vai ser manchete dos jornais. Triplicou. Ah, põe 5.700. Fazemos mais barato. Aprovaram a LDO. Claro que a LDO não se limita a isso. E a LDO, ela é fundamental. Sem ela,
a administração não anda. Então ali há vários outros elementos. Por exemplo, a resguarda de contingenciamento. Isso aqui é bom. Isso aqui é bom. O mecanismo para proteger órgãos e programas como Embrapa e Censo do bloqueio orçamentário. Então, por exemplo, o Censo está livre do risco de contingenciamento. Ah, mas o censo, sim, o censo é importante. Como é que você vai calcular uma inflação um pouco mais próxima da realidade sem um censo? Como é que você vai saber quem está recebendo o benefício social? Onde ele mora? Ele tem esgoto, ele não tem esgoto? Ele tem água tratada, ele não tem água tratada? O filho dele está na escola ou não está? Para ir na escola, ele vai no ônibus escolar ou ele vai a pé andando 8 quilômetros? Às vezes descalço. O censo é fundamental. E Embrapa, porque a Embrapa, na verdade, dá dinheiro para o Brasil. A Embrapa dá dinheiro para o Brasil porque ela é responsável por inúmeras pesquisas que revolucionaram a produção agrícola brasileira. Não só a Embrapa, mas também alguns institutos como o IAC, Instituto Agronômico de Campinas. Os caras são craques, né? E não podem ficar sujeitos a esses contingenciamentos. Também foram incluídos nessa ressalva as despesas relacionadas à política de fomento à implementação de escolas de ensino em tempo integral, com universalização do acesso à internet e apoio a iniciativas e projetos de inclusão digital. Vão fazer tudo isso aqui? Não sei. Até hoje não fizeram. Mas está correto o relator quando inclui ali a proibição de contingenciamento para essa área também. Agora, o que está lá? Lembra daquela história das emendas do relator que levou o Estado de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo, a falar em orçamento secreto, né? É o famoso RP9, emendas do relator. Não estavam previstas no projeto enviado pelo governo ao Congresso em abril. Essas indicações, como é que é o negócio? O relator fala assim, sabe aquela grana do Ministério da Infraestrutura? Vai para tal lugar, para tal coisa. Meu Deus do céu. Olha só o poder que foi dado ao Congresso Nacional. Fica aí o Gilmar Mendes, o Barroso, falando em semipresidencialismo, né? Como tese. Aqui isso já é uma realidade informal, não prevista na Constituição. E, na verdade, sobrou ali um terço, se tanto, né, por Executivo. Considerando o Supremo, que é o nosso Leviatã. Os iluminados. O Barroso, ele se sente assim, o legislador. Não é um legislador, não é aquele cara que está lá, ele mais 512 na Câmara, ele mais 80 no Senado. Não. Ele é o legislador de Atenas. O iluminado. Vou conduzir a sociedade em direção à verdade. Ô Barroso. E esse troço de semipresidencialismo? A França. Na França é o seguinte, quando o presidente e o primeiro-ministro são correligionários, são próximos, o presidente manda em tudo. E o primeiro-ministro cuida do dia a dia. Quando são oponentes, já aconteceu, eles chamam de coabitação. Aí você tem umas faíscas. E aí vira um problema. Não é nada. E é uma peculiaridade francesa. Você não deve trazer um modelo de outro país porque você não traz a história do país. Não adianta você trazer a consequência da história. Você não trouxe a história sua é outra. Não é? Mas vamos lá. Então tem esse negócio aí de RP9, que é o relator podendo fazer suas emendas. São indicações que estão no centro daquilo que o Estadão lá chamou de orçamento secreto. O governo diz que é ridículo chamar de secreto porque sai no Diário Oficial. Mas não é essa a questão, pô, que está previsto no Diário Oficial. O negócio é como é decidido para onde vai a grana pública. Pública. Não sai do bolso do relator, não sai do bolso do Paulo Guedes, não sai do bolso do Bolsonaro,
Não sai do bolso de ninguém. Sai do bolso do contribuinte, do pagador de impostos. E aí, a LDO é a proposta que dá base ao orçamento e define as regras para pagamento dessas emendas. E colocar isso lá também. Enfim, tá lá o jabuti. Porque na quarta-feira eles decidiram que a sociedade precisa pagar mais para os partidos, para que eles façam propaganda partidária. É brincadeira. Eles decidiram isso. A sociedade vai pagar mais para que os partidos políticos tenham mais dinheiro. E aí, vão gastar todo o excedente que virá com propaganda partidária? Não sabemos. E mais, hein? Essa mini reforma, a LDO, está só acrescentando um elemento à tal mini reforma política. Ela tira dos partidos responsabilidade perante o judiciário. Tira dos partidos. Uma beleza. E os partidos continuam se financiando com dinheiro público. É inaceitável um troço desse. Isso na quarta. Precisamos de mais grana para pagar a propaganda partidária. Aí na quinta, vamos triplicar o dinheiro do fundo eleitoral. Assim. Olha, se fosse num país sem problemas econômicos, ainda assim seria inaceitável. Primeiro que não deveria existir. Mas vamos imaginar que isso ocorresse na Noruega, que não tem problemas financeiros, ela tem superávit real, ela tem seus problemas sociais resolvidos e produz petróleo. A Noruega, todo ano, ela tem dinheiro a mais do que ela gasta. Sobra dinheiro. O que eles fazem? Tem o fundo soberano. A Noruega foi fundamental para o estabelecimento do conceito do fundo soberano. Agora, mesmo lá seria indecente triplicar um gasto público com dinheiro que vem do suor de quem trabalha, de quem produz. Agora, num país que toda hora você ouve que não tem dinheiro para melhorar o auxílio emergencial, não tem dinheiro para melhorar a rede pública de hospitais, a rede pública de escolas, e aí municípios, estados, porque grande parte da rede pública de ensino é municipal e estadual, né? Não tem dinheiro para investimento em tecnologia, para investimento em ciência e tecnologia, e se a América do Sul não investir em ciência e tecnologia, ela vai voltar a ser mera exportadora de comida e de mineral. Vai importar tudo que é industrial. No século XIX, o Brasil importava vasos sanitários ingleses, né? Quem podia. E o Brasil é um país que se industrializou, tem uma indústria forte, boa, de qualidade. Mas há uma desindustrialização. Mas não tem dinheiro para investimento em ciência e tecnologia, não tem dinheiro para investimento em fiscalização, não tem dinheiro para investimento na polícia. A Polícia Federal há anos carece de aumentar consideravelmente o número de agentes, mas triplicar o número de agentes num país desse tamanho. O IBAMA tem de quadruplicar. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro para socorrer quem está morrendo de fome, mas pode triplicar a grana para os caras gastarem em campanha eleitoral. E aí, Ronald, você vê deputados dizendo o seguinte: não, eu era contra, eu sou contra. Mas eu tinha de aprovar primeiro a lei completa. Depois você discute os destaques. Mas sem nenhuma garantia de que aquele destaque vai ser retirado. E se você percebe que na lei de diretrizes orçamentárias, importantíssima, essencial, vital, há coisas inaceitáveis, vote contra o projeto inteiro. Mas como, dizem eles, o país ficaria sem
uma lei de diretrizes orçamentárias, sem a base, a bússola para os gastos públicos, cascata. Primeiro que há um dinheiro já reservado para meses de funcionamento da máquina. E se parar, lembra dos Estados Unidos, Ronald? Não teve acordo? Parou. Até que houve um acordo. Mas quem achava que aquele projeto era inaceitável, falou, não vou votar isso. Então, se o cara acha que o projeto é inaceitável, vote não. Ah, mas precisa do projeto. Meu amigo, nós vamos aprovar assim que vocês tirarem essa palhaçada daí. Assim que vocês tirarem esse jabuti da árvore, nós vamos aprovar. Mas se não tirarem, não tem acordo. É isso que faz um parlamentar. Ah, não, tenho de aprovar a lei toda e depois eu vou tentar, com destaque, vou tentar tirar aquela parte que embutiram lá. Alguém tinha esperança de que a maioria ia tirar esse troço, mais dinheiro para eles gastarem em campanha eleitoral? E se insurgiram nas redes sociais contra quem revelou esse voto. Ficaram malucos da vida com quem postou lá, quem votou a favor e quem votou contra. Exato, porque quando o sujeito fala assim, não, você aprova assim que funciona, aprova o pacote, depois discute as partes. É verdade, é verdade. Mas você já sabe que aquilo tá lá. E você já sabe que dificilmente aquilo vai ser retirado de lá. Então diga, voto não. Mas a lei é importante. Vamos votar assim que tirarem essa porcaria daí. Não é verdade? Então, convenhamos, né? Tava na cara que não iam tirar dinheiro deles próprios para gastar em campanha eleitoral. Dinheiro público, sonegado, negado a quem de fato precisa. E vai para esses caras gastarem com campanha eleitoral, além daquela excrescência que é o fundo partidário. Ronald. Esse é o Bandeirantes Acontece. Já, esse comentário de abertura, já teve ouvinte aqui mandando mensagem. Quero esse comentário do Zaidan, já. No podcast Entendendo a Notícia, à disposição nos principais agregadores de podcast. Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes Acontece.